Oi! Hoje é dia de unboxing da Tag Experiências Literárias, Tag Netos, a caixinha laranja, edição abril de 2022. Bom pessoal, antes de começar aqui o desempacotamento desta caixinha, deixa eu dizer que sim, lá na semana passada eu fiz o unboxing da caixa azul Tag Curadoria, ambas caixas mistério da empresa Tag Experiências Literárias. E confiro então no vídeo que eu deixo aqui no link acima o que veio aqui dentro, quais foram as surpresas e se eu curti ou não a experiência de fazer a abertura da caixa. Mesma coisa então aqui faremos para a caixa laranja, mas antes de novo de começar o desempacotamento, deixa eu dizer que eu estou fazendo uma série aqui em abril, que aliás, para quem não sabe, é a comemoração de 5 anos aqui do Montado de Livros, e tradicionalmente eu também faço uma série de melhores e piores a respeito das caixas, das duas caixas, tanto a laranja quanto a azul da Tag Experiências Literárias. Ontem eu fiz o vídeo das melhores e piores capas aqui da Tag Netos lá do ano passado, de 2021. E em outros vídeos eu também fiz referente à caixa azul. Portanto, também confere aqui em cima que eu vou deixar os links de todos esses vídeos. E já confirmando que teremos os melhores e piores mimos também de 2021 da caixa laranja no próximo domingão. Enfim, vamos começar então com a diversão de hoje, que é abrir a caixa. Pois bem, vamos tacar aqui meu grande estilete, que sempre costuma estar cego, mas até que está razoável dessa vez. Vamos ver o que temos aqui por dentro. Bom, primeiro já dei de cara com algo que eu acho que eu não curti muito lá na caixa azul. Deixo o link de novo para vocês darem uma olhada, o que foi que eu não curti e está avisado aqui na caixa laranja. Pois é, infelizmente. Enfim, vou dar um apanhado geral aqui para vocês perceberem e talvez até matarem a charada, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mal do mimo da vez. Eu estou me referindo ao mimo, esqueci de dizer do que se tratava. Bom, aqui também veio uma cartinha referente à celebração de mais um aniversário da empresa, que eles vão fazer agora 8 anos de existência. Daqui a pouco eu mostro um pouco a carta no geral, mas o que vale de mais importante aqui é o estojo que já está aqui em mãos e tem um colorido que eu gosto bastante. Bom, vamos logo de cara então dar uma olhada em detalhes no estojo deste mês. E vocês podem perceber um grande de um verde, como se tivesse talvez numa janela, ou isso aqui são pedras. De qualquer forma, vocês percebem que temos água escorrendo sobre essa superfície. Eu acho que a gente pode considerar realmente como algo, sei lá, de vidro talvez, porque pelo menos essa coloração me remete muito às garrafas, Mas também pode ser muito bem uma formação rochosa que está toda aqui colorizada tendendo a este verde. Pode ser, Do outro lado, a continuação da mesma imagem. Bom, de fato, algo bastante enigmático. Eu nunca vi em todos os estojos anteriores, de todos os anos que eu coleciono a caixa, algo semelhante, nem mesmo na Tag Curadoria. Enfim, vamos ver se o título da obra dá alguma luz para nós, que é exatamente O Beijo do Rio, de Stefano Volpe. O Beijo do Rio, não sei se a gente consegue se conectar exatamente com alguma coisa, mas não sei dizer. Enfim, tirando aqui o livro e a revistinha, nós vemos que internamente temos uma coloração diferenciada, não é o mesmo verde, é um tom marrom ocre, talvez, Uma imagem sólida, uma cor sólida, melhor dizendo. Mas tá bonito, uma coisa meio não identificável, mas eu curti bastante. Enfim, temos aqui então a revistinha, que daqui a pouco eu vou destrinchar com vários detalhes, que eu sei que vocês gostam de ver, porque muitas pessoas não colecionam as caixas, mas passam aqui pelos vídeos para conferir o que existiu nas caixas que não adquiriram. Bom, temos aqui o livro da vez e vamos conferir então a capa dele. E olha só que belo visual, O Beijo do Rio, de Stefano Volpe. E temos ainda aquelas mesmas construções em tom verde, e aqui dá para perceber um pouco mais que se parece com uma formação geológica, que eu não diria que é o fundo do rio, mas também não diria que é a lateral de um barranco, não, na verdade não. Mas de qualquer forma, caramba, que bela imagem temos aqui, Esses tons esverdeados,
alguns um pouco roxo, mas também temos muito dourado. E a própria capa, você consegue perceber que ela recebe um verniz aplicado em alguns pontos da imagem. Muito bonita mesmo, gostei. Na quarta capa a gente tem uma frase chamativa, né, que diz: o sucesso de Volpe não é uma coincidência, ele escancara fragilidades e faz os leitores se identificarem. Disse isso a revista Rolling Stone. Mas depois temos a sinopse, aí vamos tentar entender do que se trata a história da vez. Se dependesse dele, Daniel nunca mais pisaria em Ubiratã, a pequena e conservadora cidade no litoral sul do Rio de Janeiro, onde cresceu. 10 anos haviam se passado desde que cortara contato com todas as pessoas de seu passado e mudara-se para a capital de São Paulo, preenchendo a rotina com sessões de terapia, corridas na Avenida Paulista e o trabalho de jornalista investigativo numa conceituada revista. Mas eis que uma inesperada visita bate à sua porta com um pedido que é incapaz de ignorar: investigar a misteriosa morte do melhor amigo de infância, filho do homem mais poderoso da cidade, um grande líder religioso, respeitado por todos e presente nas memórias mais traumáticas de Daniel. Agora, o jovem jornalista terá de enfrentar medos antigos e trazer de volta à superfície dores profundas que, conscientemente ou não, passou os últimos anos tentando ignorar. Ok, uma sinopse aqui que talvez não dê lá muitos detalhes, mas é uma coisa de retorno ao passado, por assim dizer, porque vai fazer pesquisa a respeito do falecimento, morte misteriosa de um amigo, aquela coisa toda, né? Ou seja, o caminho que ele abandonou, né, que é a sua cidade natal, foi para outro lugar, mas agora ele vai ter que revisitar tudo isso. Parece ser interessante a história. Mais outro thriller com certeza por aqui na tag inédito. É um tipo de história, né, tipo de narrativa que aparece de montão aqui na caixa laranja. Enfim, vamos dar uma olhada então agora no marcador de página, sempre polêmico, e vamos ver se eles fizeram uma solução interessante aqui desta vez. Bom, puxando aqui e... Opa, cadê? Ih, caramba! Não tem! Não veio! Me lasquei! Me lasquei! Não veio! Caramba, não veio! Peraí, deve estar aqui. Não está aqui dentro do estojo. Não está dentro da revistinha, não está. Me lasquei, pessoal, me lasquei. Olha só, só porque... Caramba! O visual aqui desta edição da tag tá bonita, tô gostando. Caramba, não veio mesmo. Não veio de jeito nenhum. Não tá grudado em nenhum lugar. Esqueceram de colocar meu marcador de página. Caramba, poxa. Dessa vez eu senti. Já teve uma outra vez que eu não recebi. E acho que foi da tag inédito também, não foi da tag curadoria. Eu acho que o pessoal que embala a tag inédito é mais... muito menos cuidadoso do que o pessoal da tag curadoria. Se é que são o mesmo pessoal, né? Não, deve ser equipe diferente, né? Sei lá, enfim, para não ter bagunça, né? Bom, por 2 vezes, então, eu fiquei sem marcador de página. E dessa vez eu acho que eu ia curtir o visual. Porque da outra vez eu acho que o que eu perdi, depois eu conferi no site, né? Qual era o modelinho, né? Do marcador de página, eu falei, foi grande perda assim. Mas esse aqui talvez, por causa do visual que eu já estou gostando, eu teria me divertido mais, com certeza. Enfim, então vamos pular para revistinha e dar uma olhada então aqui na capa, que também está interessante. Pois olhem só, é a imagem que a gente encontra lá na capa do livro, ou também no estojo, mas de uma maneira diferenciada, aqui colorizada de outra cor. Aqui, marrom, ou aquela cor que a gente viu internamente lá no estojo. E agora me bateu uma imagem, dessa vez, aqui pela terceira vez, né? Não foi vendo o estojo, não foi vendo a capa do livro, mas vendo aqui a capa da revistinha, é que eu acordei. Eu acho que são aquelas formações onde uma pedra ela é cortada na transversal e se faz uma mesa. Pois é, então o tampo da mesa é exatamente essas formações aqui que você vai acompanhando, na verdade, o passar de eras, né? Cada halo que você vê aqui são anos e anos, centenas de anos às vezes, se passando aqui na Terra. Agora sim me veio a imagem do que possa ser isso. Enfim, bonita também aqui a variação da mesmíssima coisa, né? Mas uma boa variação na capa da revistinha.
Procurando então a frase que sempre temos do outro lado, achamos uma atribuída a James Baldwin. Nós precisamos ter a máxima lucidez possível sobre os seres humanos, porque ainda somos a única esperança um dos outros. De fato, uma frase interessante. Bom, abrindo então a revista, damos de cara com a cartinha ao leitor. Olá, Tagger! O livro que você recebe nesse mês é o primeiro romance de Stefano Volpe, um dos escritores brasileiros mais prestigiados do momento. Colunista da Folha de São Paulo, ilustrador, elogiado por publicações como a Rolling Stone e nomes como Emicida. Volpe é um jovem de muitos predicados, um artista múltiplo, característica que se reflete em sua escrita. O Beijo do Rio é um projeto que tomou corpo na pandemia, pensado originalmente para ser roteiro de uma série, conta Volpe em uma entrevista à Tag. De fato, o livro é muito visual, gera imagens fortes o tempo inteiro, colocando no centro da narrativa a investigação de um suicídio duvidoso. Temos a seguir também aqui mais outro parágrafo, mas eu não vou ler, deixo aí para vocês frisarem a imagem e conferirem o que tem a mais no restante da cartinha. Bom, seguindo aqui a viagem na revista, temos as ilustrações dos colaboradores aqui deste mês. Em seguida, aquele sumário que, como eu sempre digo, foi inutilizado porque não serve quase mais para nada. Enfim, abrindo aqui, damos de cara com aquelas dicas, jornada de leitura, ou seja, dicas para você ir acompanhando a leitura com pontos específicos e também mais uma playlist. Na página seguinte temos informações sobre o projeto gráfico da vez e também do Mimo, mas eu sempre pulo essas informações porque eu não quero ser influenciado, porque ao final do vídeo eu vou atribuir uma certa nota da minha percepção. E realmente se eu fico entendendo o que eles queriam dizer, atrapalha a notinha. Enfim, depois temos o Beijo do Rio, com mais algumas frases motivacionais para você ficar incentivado a fazer leitura, e também Por que ler o livro, mais um outro resumo sobre a história. Enfim, vamos então para o primeiro artigo, que é As Águas Turvas do Passado, um texto da Fernanda Silva e Souza. Em sua estreia como romancista, Stefano Volpe nos conduz pelas tramas e desejos de um protagonista que, assim como tantos jovens LGBTQIYKFG alfa beta gama, cresceu com o peso do fundamentalismo religioso em suas costas. E é um texto bastante alongado pelo jeito, sim, 3 páginas, né? Mas logo já se apresenta o próximo artigo. Foi um processo visceral, desconfortável e angustiante. Ou seja, temos aqui a entrevista feita pela Sofia Maia com o Stefano Volpe. Aliás, diz aqui, né? Stefano Volpe conta como foi a concepção de O Beijo do Rio, avalia as representações de minorias em thrillers e revela suas preferências literárias. Viram? Realmente é um thriller. Bom, claro, né, a premissa da história só podia ser, né? E temos aqui então a foto dele, Stefano Volpe. E a continuidade da entrevista, até que longa, né? E temos aqui na última página da entrevista aquelas respostas às tradicionais questões que aparecem em todas as revistinhas, né? E se você frisar então aqui a imagem, você vai poder ter boas dicas literárias com certeza. Bom, a revista continua então com, acho que o último artigo, A Grande Literatura de Suspense Brasileira, um texto de André Cáceres. Tramas do gênero no país se distanciam dos clássicos estrangeiros, exibindo detetives mais intuitivos que dedutivos e pendor para a impunidade. Ok, então, temos aqui dicas, pistas preciosas, é melhor não ler porque isso aqui deve estar forrado de spoiler, né? Enfim, e aí mais ao final aqui temos algumas citações de livros. Vamos dar uma olhada aqui, ó, leituras recomendadas, como por exemplo, Objetos Cortantes, de Gillian Flynn, O Caso Morel, de Rubem Fonseca, O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Matador, de Patrícia Mello e também O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith. Ok, e aí realmente fechou a revistinha com dicas do que veremos por aí em maio e também em junho, que eu não gosto de ver porque também vira spoiler de certa maneira. Bom, é isso. A revistinha então aqui esclareceu um pouco mais sobre a temática e mais uma vez a Tag Netos está apresentando para a gente mais uma história relacionada ao universo LGBTQIYKY, ou seja, mais uma história com temática repetida. Isso é uma crítica que eu estou começando a fazer já há um tempinho aqui para as duas caixas. Eles não estão sendo mais diversificados. Esse clube literário, melhor dizendo, né, não só a empresa, o clube literário, né, ou a própria empresa, eles não estão sendo
aquele tipo de curadores, ou seja, que oferecem para a gente histórias cada vez diferentes de um mês para o outro, ou seja, você tem um leque gigantesco ao final de 12 meses. Não, sempre estão repetindo uma temática de minoria o tempo todo. A empresa parece que só tem um discurso a dizer. Pois é, isso está começando a ficar um pouquinho forçado. E quando começa a se forçar a barra, os assinantes começam a ir embora. Isso vai acontecer em breve, podem apostar. Quando eles perceberem que a empresa só quer dizer isso, contar esse tipo de história, apresentar esse tipo de valores, com certeza o pessoal vai se mandar. Quando cair a ficha, claro, né? Primeiro momento, fica todo mundo no oba-oba, falando, não, é super válido. Depois, quando as pessoas começarem a acordar, esse clube vai afundar. Mas enfim, crítica feita. Claro, a história pode ser muito interessante. E realmente parece ser. Enfim, dado o recado, vamos então para os elementos que ainda faltam ver aqui. Como, por exemplo, a cartinha aqui de comemoração dos 8 anos de aniversário. Eu ia não ler a carta, mas na verdade tem um texto diferente, né? Até comecei a gravar de novo. Enfim, tá aqui ó, no detalhe. Olá, Tagger. Com o mês de julho se aproximando, há uma ansiedade inevitável que toma conta de mim e de toda a equipe da TAG. A celebração de aniversário desponta no horizonte. Sim, são 8 anos de uma história que nos enche de orgulho e que nos faz ter certeza de que estamos no ramo certo, o de encantar leitores através de experiências literárias e histórias inesquecíveis. O problema de fazer aniversário, porém, é que a responsabilidade vai acumulando. Como encontrar aquele livro especial que seja digno de um momento grandioso como este? Posso garantir que não é fácil, demora, lemos incontáveis manuscritos, discutimos internamente, mas quando temos o livro em mãos, a vontade é de sair correndo para compartilhar com vocês que temos. E que livro vai nos fazer chorar e ao mesmo tempo vai nos fazer grudar nas páginas como poucos livros já fizeram. Trata-se de uma ficção histórica baseada em fatos reais, bem como é o enredo de outro livro muito amado pela TAG, O Herdeiras do Mar. Aliás, para quem gostou de Herdeiras, o livro de Júlio é perfeito, combina história, mulheres potentes e a sensação de que, enquanto a humanidade falhou em muitos sentidos, com suas guerras e perseguições, são essas histórias de resiliência e coragem que nos ajudam a revisitar e encarar acontecimentos trágicos que dói na gente enquanto leitor, mas é justamente essa característica de nos fazer enxergar e talvez reparar, como dizia Saramago, o que existe de mais valioso na literatura. É a nossa maior honra fazer parte disso. Leiam esse livro, grudem nas páginas e chorem com a gente, diz a Rafaela Publisher da TAG. E mais uma vez então, ó, de novo, eles estão visando temáticas. Tem a temática lá do LGBTQY/Z, tem a temática da literatura negra e também tem a temática das mulheres empoderadas. Pois é, eles ficam bizando, meio que eles só ficam jogando nisso o tempo todo, não há mais nada, parece que, a oferecer pra gente em termos de temáticas mais amplas, né? As histórias, claro, variam de livro a livro, de história a história, mas as temáticas em si são as mesmíssimas coisas, né? Na verdade, eles não se importam mais pelo sentimento humano de fato, se esses personagens estão sofrendo por X, Y ou Z, não importa. Importa em que situações que eles estão colocados. Se são mulheres que precisam se empoderar, se são negros que precisam, né, vencer, ganhar destaque na sociedade, se é o movimento LGBT que também precisa ganhar, enfim. Entende o que eu quero dizer, né? Eles estão bizando demais isso. E para fechar com chave de ouro, então, aqui essa caixa, que é o mimo que eu achei, cara, muito fraco lá da Caixa Azul e fizeram de novo aqui. Olha só no detalhe. Não, volta para mim. Vocês viram a imagem piscando ali, uma volta. Olha só o que eu achei grudado aqui atrás da plaquinha. O marcador de página estava grudado aqui na placa, ou seja, ele não estava colocado dentro do livro, estava grudado no plástico. Então vamos ver o marcador de livro, de páginas. Deixa eu até puxar de volta aqui o livro para fazer a comparação. Mas temos então sim um marcador de página bem simplesinho, apenas o título da obra, né? E o nome do autor, O Beijo do Rio, de Stefano Volpe. Mas dá para perceber sim que aquelas imagens aqui, daquela pedra fatiada, estão presentes no fundo. É que está bem escondido, mas estão ali sim. Bom, vamos ver se encontramos então uma frase. E está aqui, ó. Então a morte curvou-se na beira do palco em agradecimento e começou a dançar. Ok, é uma frase ok,
acho que lendo o livro tem mais significado, né? Mas enfim, não é lá grande coisa. Vamos voltar então para o mimo da vez, onde agora sim poderemos curtir com toda a plenitude Enfim, temos aqui uma frase de George Orwell. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. E aqui acima, né, a silhueta do rosto, né, do George Orwell. Pois é, de novo, né, pegando a frase, né, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Então eu digo a verdade. Que bela porcaria me ofereceram de mimo aqui nesse mês. Uma plaquinha vagabunda, aquelas folhas laminadas, né? Eu nunca lembro o nome disso aqui, é o Catex é o nome da marca, né? Mas enfim, é um produto ridículo. Ó, tag, de novo, já reclamei na outra caixa azul, vou reclamar mais uma vez. Isto aqui, tem muita gente que gosta, vamos combinar, né? Eu pessoalmente acho feio pra tetel, porque é simplesmente uma placa, né? Que tem uma frase pegada de algum autor consagrado, tem a silhueta e acabou. Isso aqui não é feito com nenhum capricho, isso aqui você compra em vários locais por aí. Quando você vai na Bienal do Livro de São Paulo, do Rio, você vê vários quiosques que estão lá vendendo essas tais plaquinhas, né? Um monte, tem várias opções, mas é uma coisa tosca para ser oferecido dentro de uma caixa que a gente paga bem, a gente paga muito bem pelos produtos. E é aquela coisa, né? Eu até fiz um comentário aqui, enfim, bom, deixa para lá. Não, é tosco mesmo, é apenas tosco, no mínimo é tosco, na verdade, né? Eu sei que tem gente que gosta, coleciona, inclusive, enche a parede com essas plaquinhas, mas eu acho feio, não tem nenhum cuidado gráfico, né? Não tem nenhum acabamento bonito, é horrível apenas. Bom, e aqui está o apanhado geral de tudo que veio aqui nesse kit de abril de 2022. Que vamos combinar, né? Em termos visuais, que é o que vale aqui para essa análise final e tentativa de dar uma certa nota, sim, tá tudo muito agradável. Desde o começo, batendo o olhar no estojo, depois vendo a capa do livro, a capa da revistinha, inclusive até a simplicidade do marcador de página, tá tudo muito atraente. É o tipo de visual que atrai, você fica, caramba, que coisa bonita, quero ler a história imediatamente. Nem importa do que se trate, né? Você já quer ler. A função da capa de um livro e de todos os elementos constantes nele é atrair sempre o leitor para uma experiência que talvez nem seja exatamente o que as imagens estão vendendo. Mas ok, não tem problema, né? Ser fisgado, essa é a ideia inicial. Portanto, nesses quesitos, o kit aqui de abril está sensacional. Aliás, é uma das melhores edições da tag Inéditos em termos de visuais dos produtos principais. Claro que teve o problema do mimo da vez, mas isso foi uma coisa que teve relação também com a outra caixa, porque foi o mesmo tipo de brinde, né? Plaquinhas em ambas caixas. Não tem nada a ver com a história da vez, o mimo genérico, né? Que está relacionado com literatura em geral e não a história que você recebe no livro. Ou seja, dá para descontar, né? Ou seja, para esse conjunto aqui, eu vou atribuir uma nota máxima. Por causa disso aqui, eu poderia tirar 1 ponto ou 2, talvez, né? Acho que eu fiz isso na outra caixa, né? Acho que eu fiz, né? Mas enfim, como isso aqui está muito bom, eu gostei mesmo, realmente, acho uma das melhores de fato, eu vou ficar com a opção de ignorar esta porcaria aqui que foi oferecida pra gente como mimo. Portanto, faz de conta que isso aqui não estava, isso que podia não ter sido enviado para mim, né? Não quase o marcador de página. Enfim, para esse conjunto aqui, principais elementos da caixa de abril de 2022 da tag Inéditos, eu atribuo a nota máxima sim, 5 asteriscos. Está sensacional o visual. Espero que a história esteja no mesmo patamar. Enfim, tá dito, gostei mesmo. Não me arrependi, ainda bem que acabei encontrando também o marcador de página. Bom, vamos combinar então que ainda temos mais uma caixinha, mais um melhores e piores, né, das caixas referente da caixa laranja, tag Inéditos, no próximo domingo. E também a gente já combina que para o mês de maio teremos a abertura das 2 caixas lá pela segunda semana, porque ultimamente a transportadora está demorando muito a entregar aqui em casa as 2 assinaturas que eu faço. Enfim, meados de maio estaremos de novo aqui fazendo os unboxings. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas dos outros que aconteceram em meses anteriores. E tchau!